A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. E hoje eu tenho um convite mais que especial para fazer para você, que já é inscrito no canal, ativou o sininho das notificações, acompanha todas as novas postagens, você que também faz os seus comentários, enriquece muito com isso a sua participação e o conteúdo do canal com as suas dicas, as suas ideias. Mas hoje eu preciso, e sei que você é uma pessoa com muita responsabilidade, muito amor ao próximo, eu preciso que você compartilhe cada vez mais esse conteúdo. Vamos fazer um esforço extraordinário e vamos compartilhar com muita gente. O mundo precisa saber, o mundo precisa ser alcançado pela palavra de Deus, justamente para que as pessoas possam se preparar. Os tempos são difíceis, nós estamos vendo aí o cenário político internacional se agravando cada vez mais. Tivemos recentemente um episódio sanitário muito triste e justamente por isso é Deus clamando para que nós tragamos muito mais pessoas, ou possamos trazer muito mais pessoas para a reflexão do Evangelho. Então faça isso, compartilhe muito, corajosamente compartilhe essas nossas postagens. Hoje nós vamos ler juntos a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 12 a 20. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. A carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 20. E aí diz assim: sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo toda a criatura, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe no céu e na terra. Essas são para nós as palavras do Senhor. E veja bem a relevância dessa mensagem de hoje. São duas coisas importantes para serem destacadas nessa reflexão. Primeiro, eu penso que é vital ressaltar as palavras iniciais da leitura, que intitula a nossa reflexão: sede contentes e agradecidos ao Pai. E por que nós devemos ser contentes e agradecidos? Porque o Pai nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Nós poderíamos estar nas trevas, mas nós fomos encontrados dignos de estar com a herança dos santos na luz. E São Paulo continua: digo-vos isso porque existe muita gente por aí que arrasta a graça de ser cristão como um fardo pesado e vive resmungando ou reclamando do benefício que recebeu. É como se ser cristão fosse muito difícil, muito chato. Nós deveríamos nos conscientizar
que não estamos fazendo nenhum favor para Deus por ser cristãos, mas Ele, que é o preço do seu próprio sangue na cruz, é que restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Foi Ele que fez um favor para nós e não o contrário. Nós precisamos mesmo agradecer a Deus, porque é por graça divina que nós fomos arrancados do poder das trevas, introduzidos no reino de seu Filho muito amado. Pense nisso. Será que você já parou, pelo menos por curiosidade, para imaginar o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Nós poderíamos estar nas sarjetas da vida, entregue aos vícios, à promiscuidade, às mentiras, à ganância, à corrupção, como muita gente hoje, infelizmente, se encontra por aí. Se isso não aconteceu, é por pura misericórdia de Deus. Nós precisamos tomar consciência que é por graça dele que nós não estamos cativos do mal e do demônio. Com a sua morte e ressurreição, Jesus iluminou o nosso mundo, iluminou a nossa história. E Ele está fazendo isso até os dias de hoje, para que esse mundo que está ao nosso redor não se torne um mar de escuridão e de morte. É a luz de Cristo que ilumina esse mundo e não permite que a humanidade inteira se lance no abismo e nas trevas. Suas palavras e ensinamentos construíram e sustentam toda a civilização como nós a conhecemos. Sustenta a civilidade, a justiça, a moralidade e tudo que nós temos ao nosso redor só existe por causa de Jesus. Mas veja que líderes mundiais, ideólogos das mais diversas estirpes e qualidades, pensam até hoje em construir um mundo sem Jesus e os seus ensinamentos. Mas no que nós nos transformaríamos sem Jesus na vida e na história da humanidade? Nós seríamos um mundo de drogadição, de promiscuidade, de desonestidade, de corrupção, de imoralidades, injustiças, degradação humana e social. Não tenha dúvida disso, meu irmão. Pense bem e pense muito antes de tripudiar sobre os princípios cristãos que muitos hoje, na mídia, nos bancos das universidades, nas organizações e até nas instituições públicas e privadas, desdenham e repudiam, usando as mais esdrúxulas e vergonhosas desculpas e argumentos para afastar Deus da história e da vida dos homens. Chutar as colunas que sustentam o nosso mundo pode não ser uma solução tão segura, pode não ser uma tão boa ideia e tão privilegiada quanto muitos tentam prometer para você, principalmente se nós considerarmos quem é que promete essas coisas. São mentiras. O segundo ponto a ser ressaltado nessa reflexão de hoje é que Jesus é a imagem de Deus invisível. É Deus materializado no mundo, vindo viver conosco, o primogênito de toda a criação. Jesus colocou o fundamento sobre o qual deve estar estabelecida hoje não só o universo, mas todo o nosso mundo, toda a nossa sociedade. Ele foi ungido de Deus e desde a sua ressurreição, ele implantou os pilares e alicerces que dão sustento a essa nova civilização que Deus está construindo e da realidade como nós a conhecemos. É urgente recordar o fato de que quando os homens começam a atacar os fundamentos da justiça, do direito, da verdade e da caridade que foram estabelecidos por Jesus, nós estaremos perigosamente mexendo com os alicerces que sustentam o nosso mundo e correndo o risco de ver tudo desabar sobre a nossa cabeça. Daí veremos como consequência direta a criação
começando a entrar em colapso, como acontece ou já aconteceu até com o Império Egípcio, quando afrontou e confrontou a Deus. As pragas foram consequências da dominação do mal, do pecado, das injustiças daquele povo egípcio que escravizava o povo de Deus e o submetia às suas práticas pagãs. É urgente e preciso alertar você que existe nesse momento uma guerra gigantesca e apocalíptica ocorrendo nesse exato momento, e não são reinos, poderes ou recursos que estão sendo disputados, não, são mentes, almas e corações. Entenda que o príncipe desse mundo já está derrotado e não pretende entregar os seus domínios de agora para Jesus, mas a vitória de Jesus é certa. E cada um de nós está diante do fato de que exige de nós um posicionamento. Todos nós teremos que nos posicionar, e isso vai implicar diretamente no nosso destino e no destino de nossas almas. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, muitos encontram-se hoje afastados de vós e sujeitos a todo tipo de influência e sedução do mal. A cantinela do pecado aprisionou a muitos que nem mesmo conhecem mais as diferenças entre o certo e o errado. E outros ainda se encontram privados de forças para romper com o mal e as suas cadeias que os aprisionam. Ousamos pedir a graça do derramamento do Espírito Santo sobre a vossa igreja e vossos filhos, para que nesses tempos de escuridão sejamos luzeiros da verdade, do amor e da justiça para aqueles que jazem na escuridão e no pecado. Que a vossa graça nos conduza no sentido de tomarmos uma posição vigorosa a serviço do reino e da defesa do evangelho da vida. Que sejamos contentes, Senhor, e agradecidos pela dignidade de perseverarmos na verdade, dom supremo, que foi alcançado pelo vosso sacrifício na cruz que nos redimiu. Mantém-nos, Senhor, fiéis e concede-nos a graça de propagar vossos ensinamentos, para que por ele e nele encontremos o caminho da plena restauração do nosso mundo e a cura dessa geração rebelde e desorientada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.